Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, queremos saudar você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. No programa de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre o assunto central das Escrituras Sagradas. Ele vai falar sobre a morte de Jesus Cristo. E antes de passar a palavra para o pastor Hernandes, nós queremos agradecer a você que faz parte de uma instituição religiosa que não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas nós queremos saudá-lo e agradecer pelo apoio que vocês têm dado ao programa Verdade e Vida. Aliás, se vocês quiserem ser parceiro em missão deste ministério, entre em contato conosco de segunda a sexta no horário comercial. Ligue 0800 119 105. 0800 119 105 e diga: eu quero ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós vamos enviar para você, como sinal de gratidão, esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Uma meditação para cada dia do ano, uma bênção esse livro. E nós vamos mandar para você gratuitamente como sinal de gratidão. Então, abra o coração, abra a mente, para que nós aprendamos agora sobre esse assunto central das Escrituras Sagradas, onde o pastor Hernandes vai falar para nós sobre a morte de Jesus. Eu espero que você seja muito edificado e tudo para a glória de Deus. Fique atento. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Conforme foi anunciado, eu quero falar então sobre a morte de Cristo, o maior crime da história ou a maior demonstração de amor. E nós vamos fundamentar a nossa mensagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23. Vamos ouvir a leitura do texto. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A morte de Cristo é o assunto central da palavra de Deus. Há um fio escarlate que percorre todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo ao mundo, e ele veio para morrer e morrer pelos nossos pecados. Mas a grande pergunta é: a morte de Cristo foi o maior crime da história ou a maior demonstração do amor de Deus? O apóstolo Pedro, pregando no dia do Pentecostes, reúne essas duas verdades num único versículo, quando ele escreve assim: sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Primeiramente, a morte de Cristo foi o maior crime da história. Isto porque Judas Iscariotes,
o entregou aos sacerdotes por ganância. E Judas Iscariotes, depois de entregar Jesus por ganância, reconheceu o seu erro, o seu pecado, quando ele disse: traí sangue inocente, quando ele devolve o dinheiro recebido e, por falta de arrependimento, ele comete suicídio. Segundo lugar, a morte de Cristo foi o maior crime da história, porque o sinédrio judaico entrega Jesus ao governador romano Pilatos por inveja. O próprio governador percebeu a motivação das autoridades judaicas, porque constatou com total clareza que, ao entregarem Jesus para ser julgado e condenado à morte de cruz, o que movia o coração da liderança religiosa de Israel não era verdade, não era justiça, era inveja. Contratando testemunhas, mas as testemunhas eram falsas. Terceiro, a morte de Cristo foi o maior crime da história, porque o governador Pilatos condena Jesus à morte de cruz, mesmo convencido da sua inocência. Entregou-o não por convicção, mas por conveniência. E Pilatos tentou algumas alternativas para não ser responsável por aquela decisão. Primeiro, transferindo Jesus para a jurisdição de Herodes, que estava em Jerusalém, porque ele reconhece pelo menos 3 vezes no registro de Lucas 23 que Jesus é inocente. Quando Jesus foi entregue a ele examina Jesus, entrevista Jesus e constata: ele é inocente. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes não encontra em Jesus crime algum, porque também Jesus não fala nada com Herodes, e Herodes devolve Jesus a Pilatos. E novamente Pilatos reconhece que Jesus Cristo é inocente. Pilatos tenta meias medidas, dizendo o seguinte: castigá-lo-ei, depois o soltarei. E aí Pilatos é covarde, porque se Jesus é inocente, não tem que castigá-lo, tem que soltá-lo. Mas os judeus imprensam Pilatos e diz: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos tenta a medida certa, soltar Jesus pela forma errada, pela vontade do povo, propondo Barrabás e Jesus. Barrabás era um salteador, era um criminoso, um assassino, mas o povo escolhe Barrabás e diz: crucifica Jesus. E mais uma vez, Pilatos diz: mas eu não vejo neste homem crime algum. Ele reconhece que Jesus é inocente, mas o clamor do povo, o pedido do povo, a vontade do povo prevalece quando o povo diz para Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. E então, por conveniência, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. De tal forma que aquele que o trai reconhece que Jesus é inocente. Aqueles que levam Jesus ao governador o levam por inveja. Aquele que julga a causa de Jesus reconhece que ele é inocente. Mas apesar de todos esses fatos, Jesus é crucificado, diz o apóstolo Pedro, por mãos de iníquos. Foi o maior crime da história. Isso do ponto de vista humano. E do ponto de vista de Deus, a Bíblia diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O plano de Deus não foi frustrado. Mesmo que os homens que fizeram esta barbárie foram responsáveis pelo seu pecado, pelo seu crime, mas o plano de Deus estava em curso e o plano de Deus não foi frustrado. Sabem por quê? Porque quem levou Jesus à cruz não foi Judas por ganância, não foram os sacerdotes por inveja, não foi Pilatos por covardia, não foram os soldados romanos por
por crueldade. Quem levou Jesus à cruz foi o Pai, que o entregou por amor. Os cravos que prenderam Jesus naquela cruz foram os cravos do amor de Deus por você e por mim. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi o amor de Deus que levou Jesus à cruz, amor a você e amor a mim. Mas ainda Jesus Cristo foi à cruz porque Ele voluntariamente se entregou. Foi Ele quem disse: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Foi Ele quem disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus veio para morrer. Ele disse isso várias vezes. Quando Pedro tentou afastar Jesus do caminho da cruz, Jesus diz: arreda, Satanás. Ele veio para ir para a cruz e ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele se entregou por amor a você, para perdoar os seus pecados, para dar a você a vida eterna. A morte de Cristo foi certamente o maior crime da história, mas a morte de Cristo foi certamente a maior demonstração de amor, porque Cristo morreu por você e por mim quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação e hoje, agora mesmo, Ele pode dar a você a vida eterna. Eu vou orar por você. Deus, eu quero te agradecer, porque Jesus Cristo veio ao mundo e veio para morrer pelos nossos pecados. Eu quero te agradecer pelo teu imenso e infinito amor. E eu quero te pedir que esta mensagem seja aplicada no coração de todos aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo, vem nos ajudar aqui a encerrar o nosso programa. Eu estou ali, pastor Hernandes, sentindo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. O amor de Cristo nos constrange. Deus nos amou tanto, dando a vida por nós. É verdade. Eu espero que você também sinta isto, esse constrangimento, esse grande amor de Deus. O que fazer? Nós devemos adorá-lo por tão grande amor. Se você deseja fazer parte conosco desse grande ministério, seja um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Entre em contato conosco de segunda a sexta no horário comercial 0800 119 105 e receba esse presente do programa Gotas de Esperança para a Alma. Esta e outras mensagens você também poderá assistir no nosso canal no YouTube, programa Verdade e Vida, o canal no YouTube. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado, pastor. E nós estaremos de volta, então, se Deus permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora.